vídeo de hoje eu vou falar sobre um vídeo que eu fiz há uns meses atrás sobre o eclipse solar do dia 21 de agosto. Assim, eu acreditava que a NASA estava escondendo algo da gente, e realmente ela está, mas não é Nibiru, até porque planetas não existem, de acordo com a Terra ser plana, são estrelas errantes. Nesse dia 21 de agosto, foram registrados 3 corpos celestes. É a prova de que não é a Lua a causa do eclipse solar. Estão escondendo isso da gente, colocando medo, fazem filme, fazem um monte de coisa, só para colocar medo na população de que um dia a Terra vai ser infestada por alienígenas. Não se deixa enganar pela satanasa. É ficção mesmo, assim. Não tem escrúpulo. O dinheiro que eles investem para enganar a população não é brincadeira. E aí, vocês globalistas, não vou dizer globaloides, tá? Ficam aí achando que a gente é louco, xingando. Eu queria saber, gente, o que vocês veem no canal das pessoas para vir xingar? Sabe, vê se tem algum terraplanista que vai aí no seu canal ou faz vídeos xingando de burro, de retardado, de louco. Se a pessoa acredita nisso, gente, deixa. Só que não, vocês vão lá só pra comentar e xingar os outros, passar ódio. Sabe, e dá pra ver que isso daí vocês não estão certo, porque se vocês são convictos que vocês acreditam, só porque a gente tá provando algo, vocês xingam a gente, vocês não querem acreditar, pra que xingar? Se eu que tô mentindo, então... Eu não tô mentindo, porque eu tô dando provas. Se vocês não conseguem refutar, vai ficar xingando? Dá vontade de deixar bloqueados os comentários aí, porque eu sei que vai vir uns globalistas vir falar. Espero que não, porque também eu excluo. Ah, não tô afim não. E não adianta também ficar jogando vídeo aqui, porque é vídeo idiota. Vídeo que fica xingando, tirando sarro. Sendo que não mostra nada que refute. Se é pra ficar tirando sarro, nem adianta. Perdendo seu tempo. Então é isso, assistam o vídeo aí. No Diário do Concílio da Sociedade Astronômica Real, em junho de 1850, foi afirmado: nós podemos bem duvidar se tal corpo, o qual chamamos de Lua, é o único satélite da Terra. No registro da Academia de Ciências de 12 de outubro de 1846 e novamente em agosto de 1847, o diretor de um dos observatórios franceses produziu um número de observações e cálculos que o levaram a concluir que há um último corpo não luminoso de considerável magnitude, o qual é anexado como satélite da Terra. John Herschel afirma que luas invisíveis existem no firmamento. No encontro da Associação Britânica para o Avanço da Ciência em 1850, o presidente afirmou que a opinião está ganhando chão, que muitas das estrelas fixas são acompanhadas por companheiros que não emitem luz. A crença na existência de estrelas não luminosas foi prevalecente na antiga Grécia, especialmente nos primeiros tempos do cristianismo. Segundo Orígenes, era afirmado que entre as estrelas flamejantes que são alimentadas por vapor, há outros corpos terrosos imóveis que permanecem invisíveis para nós. Estrelas que são invisíveis e consequentemente não têm nome, movem-se no espaço junto com aquelas que são visíveis. Diógenes de Apolônia. Segundo o escritor Samuel Rowbotham, escritor do livro Astronomia Zetética, A Terra Não é um Globo, aliás, livro recomendado a todos os terraplanistas, essa realidade de corpos escondidos na vastidão do firmamento seria a causa dos eclipses tanto da Lua como do Sol. Ele diz na página 198: agora que temos visto que a existência de corpos escuros que giram sobre objetos luminosos no firmamento tem sido admitida por observadores práticos desde os primórdios, mesmo que nos nossos dias tal massa de evidências tem sido acumulada sobre o assunto, que astrônomos são compelidos a admitir que não apenas corpos escuros que ocasionalmente obscurecem as estrelas luminosas quando em conjunção,
mas que corpos cósmicos de grande tamanho existem, e um pelo menos é anexado ao satélite da Terra. Esse satélite escuro ou satélite não luminoso, que quando em conjunção ou em uma linha com a Lua e um observador na Terra, é a causa imediata de um eclipse lunar. Os fatos agora colocados em contraste tornam impossível concluir outra coisa além de que a Lua não brilha por reflexão, mas por uma luz peculiar dela mesma, que ela tem luz própria. Essa conclusão é confirmada pela seguinte consideração: a Lua é uma esfera, como dizem os filósofos newtonianos. Se assim fosse, sua superfície não permitiria reflexo, pois um refletor precisa ser côncavo ou plano. Então os raios de luz caem sobre ele em uma linha direta de raio, ou perpendicular à superfície. Consequentemente, não pode haver um ângulo de incidência e, portanto, nada de reflexão. Se a superfície da Lua fosse uma massa de prata altamente polida, ela não refletiria mais do que um mero ponto. Coloque uma bola prateada de considerável tamanho e segure em frente a uma lâmpada ou um fogo de qualquer magnitude, e será visto, ao invés de toda a superfície refletir luz, haverá apenas uma pequena porção iluminada. Mas durante a lua cheia, o disco inteiro brilha intensivamente, um efeito que numa superfície esférica é impossível. Se a superfície da Lua fosse opaca e terrosa, ao invés de polida como um espelho, ela seria vista simplesmente iluminada como uma parede morta, ou a face de uma rocha de arenito distante, ou um penhasco de giz, mas não poderia brilhar intensivamente de cada parte, radiando luz cintilante e brilhantemente iluminando os objetos ao seu redor, como a lua da luz faz tão lindamente quando está cheia em um firmamento claro. Estrelas fixas têm sido vistas através de uma parte considerável de sua substância, como comprovado pelas seguintes citações. No dia 15 de março de 1848, quando a lua estava no 7º dia e meio cheia, eu nunca a tinha visto, seu disco escurecido tão maravilhosamente. Na primeira vista no telescópio, uma estrela de aproximadamente 7ª grandeza de magnitude estava a alguns minutos de 1 grau distante da parte negra da lua. Eu vi que sua ocultação pela lua era inevitável. A estrela, ao invés de desaparecer no momento em que a borda da lua chegou em contato, aparentemente deslizava na escuridão da face escura da lua. Eu vi projeções aparentes muitas vezes. A causa desse fenômeno é envolta por um mistério impenetrável. A ocultação das Pleiades, em 8 de dezembro de 1859, observadas no Observatório Real Greenwich, comunicado pelo astrônomo real, observadas pelo Sr. Duncan com a azimutal, o desaparecimento de 27 Tauri foi o fenômeno mais singular. A estrela parecia se mover por um tempo considerável ao longo da massa da Lua e foi notado às 5 horas e 34 minutos o primeiro desaparecimento atrás de uma saliência, e em poucos segundos reapareceu e finalmente desapareceu a segunda vez em 5 horas e 35 minutos. Portanto, baseado nessas argumentações que perduram desde os sumérios até os dias atuais, fica evidente que há muitos fatos omitidos pela mentira heliocêntrica à humanidade contemporânea sobre a existência de corpos celestes, não nomeados ou apelidados, como é o caso de Nibiru. Perceba que essas imagens mostram a grande possibilidade do eclipse lunar e solar serem causados por corpos celestes massivos não identificados. Você acha que estou delirando? Veja as evidências.
Elas falam por si. Em 20 de março de 2015, houve um eclipse total do Sol. E uma empresa de aviação levou 50 pessoas para observar esse fenômeno no Atlântico Norte. E aqui a coisa fica interessante. Diversos passageiros filmaram a totalidade do eclipse. E as gravações mostram círculos negros, círculos sem luz ao redor do Sol. E um desses círculos tapou o Sol no momento do eclipse. Eine Minute. Círculos escuros. A possibilidade de que sejam manchas na janela do avião estão totalmente descartadas. Ao analisar a imagem aplicando essas linhas verdes e vermelhas, vemos que os círculos se movem em relação ao Sol, observando que as manchas que realmente estão na janela do avião não se movem de maneira nenhuma. Então são objetos num espaço diferente. Os círculos estão no céu e se movem junto ao Sol porque estão próximos a ele. E as manchas verdes estão dentro do avião, na própria janela. Há pelo menos 5 corpos invisíveis flagrados durante o eclipse solar, possuindo sempre posições diversas. Às vezes só são vistos 2 ou somente um. Isso depende da órbita que possuem, que é semelhante ao do Sol e Lua. Fica evidente ao ver essas imagens que existem corpos invisíveis na mesma órbita do Sol e Lua, com velocidades e altitudes distintas, não constantes, que são fundamentais para que o eclipse solar ocorra, pois uma lua translúcida não pode bloquear os raios solares. Samuel Rowbotham estava certo. Qualquer um que tenha conhecimento completo do ciclo de Saros, que foi elaborado por uma civilização que declarava que a Terra era plana, pode até prever certos eventos cataclísmicos, como os que temos vistos nesses últimos dias. E se algum indivíduo quisesse usar isso em seu favor, tudo o que deveria fazer era criar um modelo fictício e doutrinar o mundo inteiro, fazendo com que eles não percebessem essas verdades, exercendo assim domínio, causando pânico, dependência e prostração, recebendo adoração. Esse é um dos grandes segredos construtores do universo, que estão muito acima do 33º grau. Esse tipo de eclipse é impossível no heliocentrismo. No decorrer da história, há inúmeros depoimentos sobre eclipses como esse. E também foram relatados que Sol e Lua foram vistos eclipsados ao mesmo tempo no horizonte. Imagem captada em 21 de agosto, no estado de Nebraska, Estados Unidos. You can actually see a star up there too. Novamente, 2 corpos são filmados. Perceba que nem sempre os 5 corpos aparecem agrupados. A diferença de velocidade orbital entre eles explica perfeitamente como na Terra plana, Sol e Lua foram vistos eclipsados ao mesmo tempo acima da linha do horizonte. No dia 21 de agosto foram registrados a presença de pelo menos 3 corpos durante o evento, evidenciando mais do que nunca que a Lua não é a causa do eclipse solar.
Sundog é um fenômeno óptico atmosférico que consiste em um ponto brilhante à esquerda ou à direita do Sol. Causado pela refração da luz solar por cristais de gelo na atmosfera, os cães do Sol geralmente aparecem como um par de manchas de luz sutilmente coloridas, cerca de 22 graus à esquerda ou à direita do Sol. Não, Nibiru não é um Sundog. Pode ser perfeitamente um corpo que esporadicamente brilha por processos eletromagnéticos, com dimensões aproximadas ou iguais às do Sol e Lua, como registrado por essas imagens, fazendo todo sentido em uma Terra plana magnética, onde a posição desses corpos no domo, associados a fenômenos como eclipses e alinhamento de estrelas e planetas, podem influenciar abundantemente a quantidade de energia presente na água salgada abaixo da Terra, acima do domo e nos oceanos, provocando grandes terremotos, furacões, recuo do mar, erupções vulcânicas, tsunamis, explicando perfeitamente os temores dos povos como os sumérios, que relacionavam tais eventos ao avistamento dessas estrelas ou planetas, que sempre culminavam com grandes prejuízos à natureza e à vida do homem. No dia 21 de agosto, o Sol e Lua estavam sobre o México. 29 dias depois, novamente estavam sobre o México. Coincidência ou influência eletromagnética? Olá pessoal, bom dia. 19 de 9 de 2017, a cobertura aqui do furacão Maria, né? Que nessa noite aí atingiu aqui o Caribe, né? Os ventos aqui já ultrapassam os 250 km por hora, né? E com categoria 5 não se brinca não, hein pessoal? Aí a alerta Bahamas, né? Sugou o mar e arremessou na cidade, né? Deixou praticamente um deserto, apareceu até criatura aí diferente, o mar tá em fúria, né? Podemos admitir até certo ponto que isso possa ser verdade, mas não podemos atribuir esses distúrbios climáticos em sua totalidade a esse equipamento. A história testemunha do poder devastador da natureza. A evidência forte é que o ARP é só para dar aos homens uma explicação alternativa sobre os fatos atuais e futuros, cesseando a opção dos homens de crerem em versões como a da Bíblia Sagrada, que atribui esses fatos a atos divinos, como sinais do juízo contra o mal e o fim do presente século, cegando ainda mais o gado dentro da Matrix. Isso é reforçado pelo fato do próprio sistema trazer essa ideia do ar à tona, como uma máquina de controle.
Seria muita ingenuidade crer que um alto funcionário do governo americano denunciasse isso em público. O sistema existe para cegar, tirar o entendimento, sufocar a consciência crítica, roubar a vida espiritual das pessoas, levá-las para longe do seu Criador. Eles não podem deixá-los acreditar em Deus e sua palavra. A todo custo impedirão que alguém perceba a verdade. Muito em breve as trombetas, as taças, as pragas, os raios do Apocalipse serão derramados sobre a terra. E muitos ingenuamente dirão: isso aí foi o harp. Isso não passa de mais uma guerra. Mas a palavra de Deus afirma que as alterações climáticas serão parte de sua sentença contra o pecado. Apocalipse 16:3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue como o de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com muito calor. Apocalipse 16:12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16:17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Mateus 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6:13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Mas o maior sinal do fim dessa era é o aumento drástico da iniquidade. Isso está sendo pesado por um Deus que exerce misericórdia e também justiça. Alguém que esteja mergulhado no pecado, escute as palavras de Deus. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. 2 Pedro 2:4. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou a Noé, o proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. 2 Pedro 2:5. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, ou seja, Israel, de maneira nenhuma poupará a ti. Romanos 11:21. Veja que nem mesmo Jesus foi poupado. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. Em João 3:36 diz: mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. The cup of God's wrath. It is though with one hand God is holding back His justice against this world, and with another hand He is pleading for men to come, but one day both hands will be dropped. You know that, don't you? Let me give you another example. Heaven is heaven because God is there. Well, that is true. But then the counter is not true. Hell is hell because God's not there. That's not what Scripture teaches. Hell is the wrath of Almighty God. It is His perfect justice revealed against men throughout an eternity. That the wrath of God will come in such a way that men will cry out, the great captains and leaders of this world will cry out that the rocks fall upon them to hide them from the wrath of the Lamb, of the Lamb, of the Lamb.
we've told us, not 90 million miles away. Hello from the inside. I'm here to tell you not to lie, and there never was a space probe, and those planets you've left so wandering stars. Operation Fishbowl. There never was a South Pole. We're surrounded by walls of ice, and we clearly live inside of a glass door. A terra é plana. Ai não, pelo amor de Deus, eu de óculos não. 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 Não vai dar. Vou gravar assim não.